chegou a hora do esporte aqui no Fala Rio Grande. Rafa, eu não queria começar com essa notícia, né? Mas a gente vai ter que começar porque o Inter, infelizmente, foi eliminado da Libertadores, né? O sonho de chegar à final acabou em 6 minutos e a vitória do Fluminense teve requintes de crueldade. Boa tarde, Rafa. É isso, Ellen. Boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando o Fala Rio Grande. Foi um jogo difícil, né, para a torcida do Inter, né? O Inter começou muito bem, fez um grande primeiro tempo, abriu o placar logo no comecinho do jogo com o Mercado, mas veio a tragédia, né? Os 2 gols do Fluminense no final do jogo, em certos descuidos da defesa do Inter, fizeram com que o clube carioca eliminasse o Colorado. A gente vai conferir, antes da gente comentar mais sobre esse jogo, a gente vai conferir como foi a partida ontem no Beira-Rio, com mais de 50 mil pessoas apoiando, mas infelizmente não deu. Tinha tudo para ser uma noite mágica no Beira-Rio, com uma grande festa da torcida desde a manhã de quarta-feira. O Inter entrou em campo após a maior Ruas de Fogo da história, com o apoio de mais de 50 mil torcedores. O jogo começou com pressão colorada. Wanderson teve boa chance aos 8 minutos, mas Fábio defendeu e mandou para escanteio. Nesse mesmo escanteio, o goleiro Fábio escorregou e Gabriel Mercado não teve nenhuma dificuldade para cabecear por fundo das redes e abrir o marcador do Beira-Rio. Inter 1-0 aos 9 minutos do primeiro tempo. 5 minutos mais tarde, aos 14 minutos, nova chance e Maurício bateu forte e o goleiro do Fluminense defendeu mais uma vez. Aos 24 minutos foi a vez de Alan Patrick arriscar, mas a bola passou por cima do gol. O primeiro tempo foi de amplo domínio do Inter, mas Diniz arriscou e mexeu na equipe no intervalo. Na segunda etapa, o Fluminense melhorou. Logo aos 7 minutos, Cano arriscou de fora da área, mas errou. E o Inter ainda tinha mais chances de gol. Numa grande arrancada de Valência, Nino salvou de carrinho, o que seria o 2-0 para o Inter. Na sequência, foi ele mais uma vez, Ener Valencia, que desperdiçou o cruzamento perfeito de Alan Patrick. O equatoriano concluiu para fora, deixando o placar perigoso. Mas nenhuma chance foi tão clara quanto essa. Aos 32 minutos, Depena lançou Ener Valencia sozinho, livre, leve e solto. Mas o camisa 13 colorado não conseguiu matar o jogo. E o castigo veio de imediato. Aos 35 minutos, Cano serviu John Kennedy, que empatou a partida. A decisão estava indo para os pênaltis, mas o que estava ruim se tornou péssimo. Aos 41 minutos, foi Kennedy quem serviu Cano para virar o jogo. O Inter ainda teve uma boa chance com o Luiz Adriano, mas o placar final ficou Inter 1, Fluminense 2 e o Colorado eliminado da Copa Libertadores da América. Para o torcedor realmente se irritar com o desempenho do Inter, né? O Inter fez 2 grandes enfrentamentos, 2 grandes partidas contra o Fluminense, mas o desempenho foi bom, o resultado não foi, tanto lá no Maracanã quanto aqui no Beira-Rio. Claro, o Inter perdeu em casa. Mas falando nas questões mais técnicas do confronto, né? Foram 2 grandes jogos, né? Preciso dizer assim, o Inter, claro, poderia ter se classificado, mostrou armas para isso, conseguiu atacar o Fluminense, conseguiu conter o Fluminense em alguns momentos, mas o Inter não teve a capacidade para matar o jogo, né? O Kudê falou bastante sobre isso na coletiva, que se existisse justiça no futebol, o Inter estaria classificado. Mas faltou, né? A frieza do Valência, talvez um capricho do Maurício naquele chute no primeiro tempo, ou um passe mais refinado do Alan Patrick, uma atenção maior da zaga do Inter no final do jogo. Fato é que o Inter foi eliminado, né, Sônia? Foi eliminado para o Fluminense, como você muito bem falou, com requintes de crueldade, né? 6 minutos e tudo mudou. Enquanto o Inter estava sendo finalista da Libertadores, depois de 13 anos, muita festa na arquibancada, o Inter sofre o primeiro gol do Kennedy, 6 minutos depois sofre o segundo do Cano e até tentou, se jogou para frente, o Luiz Adriano cabeceou uma bola, quase que empatou o jogo, que levaria a decisão para os pênaltis, mas o Inter não conseguiu. E é mais um jogo que o cenário se repete, né? O Inter toma um gol
se joga para frente, toma o segundo, aconteceu com o Cuiabá, aconteceu com o Atlético Mineiro e aconteceu até contra o River Plate, né? O Inter tomou o empate, tentou atacar um pouquinho mais, tomou o segundo. E ontem, mais uma vez, infelizmente, para a torcida colorada, o Inter que tinha um resultado na mão até os 30 do segundo tempo, digamos assim, que foi quando o Fluminense começou a atacar mais, o Inter não conseguiu matar o jogo. O Ener Valencia está sendo muito criticado, né, Suelen? Ele teve essa boa chance na arrancada, essa daí talvez seja a chance mais clara, né? A bola na cara do gol, ele cabeceia para fora, e a gente vai ver na sequência o lance que o Depena lança para ele. Ficou até uma dúvida no momento se ele estava impedido ou não estava, mas o Valencia não estava impedido e ele poderia aí sim ter matado o jogo, né? Aí a chance clara, o artilheiro, ele foi contratado para isso, para decidir os jogos, tomou a decisão errada, né? Também a gente não pode crucificar o jogador, né? Ele teve um dia ruim, mas é um grande atleta, mas ali ele poderia ter resolvido a parada e levado o Inter para uma final de Libertadores mais uma vez. Esse lance do Valencia, ele se assemelha muito com o do Diego Souza, né? Quando ele jogava no Vasco contra o Corinthians, chegou na cara do Cássio e acabou errando, e o Valencia, um lance bem parecido, o Valencia também acabou perdendo. Então, o Inter está fora da Libertadores, está fora da final e agora se vê numa semana Grenal complicadíssima, porque o Inter está, sim, numa crise, porque está lá embaixo do Brasileirão, está eliminado do jeito que foi e é uma semana complicada para o Inter a partir de agora. Poderia ser uma semana de glória, agora é uma semana de crise no Beira-Rio. Isso aí, Rafa. Apesar, né, de toda a eliminação, toda a situação, a torcida não deixou de fazer a parte dela, né? Porque fez uma grande festa no entorno do Beira-Rio, né? Isso, a gente tem as imagens das ruas de fogo para mostrar, né? As imagens que o Inter gravou lá no momento, porque foram mais de 60 mil reais arrecadados para esse momento, para as ruas de fogo, para que tudo acontecesse como a torcida esperava, né? Então, foi uma festa muito bacana, né? Desde a manhã de ontem, tinha muita gente ali no entorno do Beira-Rio, no Marinha, fazendo festa, muita gente sem ingresso, foi para lá para cantar, para acender o seu sinalizador, para apoiar o seu time. E o Inter acabou não correspondendo em campo, né? O Kudê e o Rocher falaram sobre isso, que se sentiram muito tristes, né? E com raiva de não poder dar o retorno para a torcida que a torcida merecia. Suelen, foi sim um dia de muita festa, mas talvez um dia para se esquecer, né? Porque o Inter teve aí a oportunidade. Esse é o momento que o Inter está ingressando no pátio, no estádio mesmo, com o ônibus, né? Então a torcida fazendo festa em vários ambientes do estádio, mas foi um dia que começou muito bacana para a torcida do Inter, muita expectativa, estava um dia tenso, é verdade, mas se tinha muita expectativa que o Inter poderia fazer um grande enfrentamento e fez, mas acabou não conseguindo matar o jogo e perdeu. A gente vai conferir agora um pouco sobre esse pré-jogo. Estava muito animado, mas terminou com melancolia. A Grazi foi conversar com os torcedores lá no entorno do Beira-Rio, a gente vai conferir agora. Dia de Inter, dia de semifinal de Libertadores da América, dia de chuva e dia de colorados protegidos da chuva, é isso mesmo. Gente, hoje o vlog é pra lá de especial, porque é o seguinte, semifinal de Libertadores da América. O Inter tá assim, ó, um passo da final. Bora! Vale tudo pra se proteger da chuva. Vale tudo, né? Não, e vocês estão bem protegidos, né? Fernandão. São total. Olha só. Olha aí. São os melhores. Mas estão se protegendo da chuva. É, isso aí. Agora são 4h30 da tarde e acredito, chuva pegando, mas a Avenida Padre Cacique já está congestionada de colorado. É isso mesmo. Todos os jogos acontece o quê? Acontece castelão, né, gente? Mas hoje tá chovendo. Mas tu acha que não vai ter castelão? Óbvio que vai, né? Teve até um preparo, né? Tem até tenda. Costelão não pode faltar. Libertadores, a gente vai até a final e o último Costelão vai ser 4 de novembro lá no Rio de Janeiro. Agora é hora de falar com a torcida tricolor que veio, que está presente. Isso aqui é um pouquinho da torcida tricolor, mais de 2 mil
torcedores esperados aqui no Beira-Rio. Eu quero saber da 4 confiança. mil, dá 4 mil. 4 mil, desculpa, é 2 mais 2. E com 10 viajando, com 10 viajando. Eu quero saber da esperança de vocês. Vai dar? Já deu, eu acho que já deu. Tá, tu espera isso, essa classificação fácil aí? Fácil? Fácil. Não tem medo daquilo ali? Daquilo ali? É. Branco desse jeito, pálido? Eles é que vão ficar assim depois do resultado. O jogo é jogado e lambaria é pescado. Nós vamos lutar para passarmos para a final. A gente vem para cá com maior humildade, com todo respeito, respeitando o Inter, sabendo da força que o Inter tem aqui dentro. Mas eu tenho certeza que a gente vai buscar essa vitória, a classificação, que é o nosso sonho, o nosso objetivo, entendeu? E é isso, Fluminense na veia. Eu tenho um colega carioca que é flamenguista. Manda um recado para ele. Um recado? É. Entenda como quiser, amigo. Dia 4 de novembro, estamos no Rio de Janeiro, toda a nação colorada, torcendo, vibrando, vamos quebrar tudo no Maracanã. Os cariocas vão ver o que Costelão no dia 4. Vai levar, dia 4 em Copacabana, Costelão. É o Inter com Costela. Sempre. Olha. 7 horas da noite e, gente, só Colorado, o ônibus do Internacional, daqui a pouco vai passar por aqui, ó, na Avenida Padre Cacique, para a maior rua de fogo da história do Internacional. Vale tudo na hora de ver o Inter. Vale tudo, é o clube do povo do Inter! Beira-Rio significa que está na hora de defender o título da Copa. Não tem explicação. É o Inter! É o Inter! Qual é a sensação? Complicado. Não tem o que falar. Rafa, a festa foi bonita da torcida, não tem como negar, né? Pois é, Sônia. É meio triste a gente ver a torcida, né? 50 mil pessoas, o pessoal foi lá, fez churrasco, fez toda uma festa. Infelizmente, o Inter não conseguiu corresponder dentro de campo, não conseguiu a classificação. E agora mira o Clássico Grenal de domingo já com uma baita crise para resolver vários problemas, né, Sônia? É isso aí, Rafa. Bom, vamos virar a chave aqui. Amanhã a gente continua falando do Inter, mas agora a gente vai falar do lado azul aqui do estado, né? Porque depois do treino de quarta-feira, no caso de ontem, o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, concedeu uma entrevista coletiva. A pauta era o planejamento de 2024, né? Isso, o Grêmio já pensando no ano que vem, mas também, é claro, pensando no Clássico Grenal. A gente vai conferir um pouco sobre como foi essa fala do Antônio Brum com a imprensa, essa conversa. Falou bastante sobre renovações, sobre o projeto para 2024 sem Luiz Soares, mas também tocou no assunto Grenal e disse que para o Grêmio não importava, né? Essa coletiva foi antes do jogo. Se o Inter passasse, se o Inter perdesse, para o Grêmio não importava, o trabalho ia ser o mesmo. A gente confere um pouco sobre o que disse Antônio Brum ontem no CT Presidente Luiz Carvalho. Depois do trabalho no CT Presidente Luiz Carvalho, Antônio Brum conversou com a imprensa em entrevista coletiva. E numa semana Grenal, o tema da conversa não poderia ser outro. Brum começou falando sobre o Clássico. A preparação tem sido muito forte, a gente está bem focado nessa semana, como em todas as outras, mas a gente sempre sabe que semana Grenal é especial aqui no Rio Grande do Sul, né? Todo mundo se dedicando ao máximo aos treinamentos, visando o jogo. Sobre a situação do Inter, eu acho que não compete a nós, né? A gente tem que olhar para o nosso trabalho aqui, focar para o jogo, e não acredito que a preparação deva mudar por causa do jogo do Inter ou pelo resultado que vem a ter esse jogo. A projeção e o planejamento para 2024 já começou e, de acordo com o dirigente, reuniões semanais são realizadas para tratar o assunto. Com certeza a gente já trabalha num planejamento
Assim como a gente fez um planejamento muito antes do presidente ganhar a eleição e esse planejamento nos proporcionou fazer essa reformulação no início do ano, a gente acha que a gente tem que já, de forma antecipada, já pensar na temporada de 2024. As renovações de contrato de Vidia Sante e Jeromel são bastante debatidas dentro do Grêmio. Brum disse que tudo está sendo planejado com cuidado. Essas renovações, elas todas estão dentro do planejamento dessas reuniões que a gente faz. Já conversamos com alguns atletas, o Vidia Sante, que tu perguntou especialmente, a gente já teve conversas com ele para estender o contrato dele, né? O contrato dele não está terminando, e valorizar o jogador, porque a gente aqui no Grêmio, a gente sempre busca, quando o jogador tem um desempenho que a gente considera satisfatório, não esperar ele ser assediado para valorizar, né? A gente buscar conversar, valorizar o atleta, às vezes estender o contrato, às vezes dar um reajuste salarial, e todos esses casos estão nos nossos debates. A torcida pode ficar tranquila que a gente está bem atento a todas essas questões. Por fim, o vice-presidente falou sobre Luiz Soares. O uruguaio deve deixar o Grêmio no final do ano, e agora o clube gaúcho terá que buscar um substituto à altura. A gente vai ter uma tarefa bem difícil de substituir o Luiz Soares no final do ano, e a gente vai trabalhar para isso. O caso do Soares é o mesmo caso da temporada do Grêmio, né? Quando tu contrata um jogador desse tamanho, a tua régua já é outra, né? Então, assim, a gente talvez foi arrojado demais. O quarto artilheiro do mundo talvez só possa ser substituído pelo terceiro, pelo segundo, pelo quinto. Muito provavelmente isso não vai ser possível, mas a gente quer trazer para a reposição do Soares grandes nomes, talvez em um nome, talvez em dois nomes, talvez em mais. Mas eu acho que é um problema bom, assim, né? Se a gente ficar pensando que a gente não pode levar a régua porque depois vai ter um problema em manter isso, não tem muito sentido, né? A gente está trabalhando também fortemente para repor essa saída para 2024. O Rafa, claro, né, que ia ter a corneta do Grêmio em relação à eliminação do Inter, né? E de fato teve, né? Isso a gente tem para mostrar a imagem, né? É uma corneta sadia, né? Contanto que fique dentro da temperatura e pressão normal, né? Que não parte para uma questão mais violenta que muitas vezes acontece com as torcidas. A gente tem para mostrar aí que o Grêmio acabou o jogo do Inter, tava pronto esse tweet, né? Acabou o jogo do Inter, eles postaram uma foto do Luan ali dizendo que das 3 Libertadores, né, aqui no Rio Grande do Sul, o Inter tinha a chance de empatar, mas acabou desperdiçando, então só o Grêmio tem as 3 Libertadores, já fez um marketing para camisa nova, então o Grêmio fez uma corneta sadia, vamos dizer assim, né, Sueli? Em semana Grenal a gente sabe que fazer corneta talvez não seja a melhor opção, mas é claro, o Inter foi eliminado de uma forma melancólica, se fosse ao contrário também teria essa corneta por parte do Inter, foi bem bolado, digamos assim, né, a corneta do Grêmio com o Luan e com as 3 tacinhas ali da Libertadores. Isso aí, Rafa. E aproveitando que a gente já estava falando do Luan, né? O Luan deve estar de volta já pro Grenal, né? Isso, pra gente fechar o esporte de hoje, mais uma informação do Grêmio, né? O Grêmio tá treinando bastante na semana, pensando no Clássico, e o Luan, ele ficou de fora do jogo do final de semana contra o Fortaleza, não viajou pro Ceará, mas deve estar de volta, deve participar do Grenal, nem que seja no banco de reservas, a gente sabe que o Luan não tá jogando como titular, mas vai sim participar, vai ser relacionado, não tem nenhuma lesão o Luan, na verdade, né? Só tinha um desconforto, deve ser reintegrado aí normalmente ao elenco do Grêmio para participar do jogo. O Grêmio que tem praticamente o único desfalque é o Rodrigo Eli. A gente vai falar muito sobre o Grenal amanhã e projetar esse clássico que agora sim, né, Sônia? Agora digamos que tudo é Grenal no Rio Grande do Sul para Inter e para Grêmio, um clássico que vale muito, além dos 3 pontos do Brasileirão.